Obrigado, deputado Joãozinho, por ter tomado essa iniciativa e trazer um tema tão importante, tão relevante para todos nós, para a sociedade alagoana. Como conferencista da tarde de hoje, nessa sessão pública, concedo a palavra ao doutor Antônio de Pádua, que é cirurgião geral e, naturalmente, tem um conhecimento profundo sobre esse tema. Boa tarde a todos. Senhor presidente da Assembleia Legislativa, senhor Fernando Toledo, senhor Alexandre Toledo, secretário de Estado da Saúde, em nome do qual eu cumprimento os demais membros da mesa, minhas senhoras, senhores deputados, meus amigos, minhas senhoras, meus senhores. O meu tom de falar não seria em tom de discurso, mas em tom de esclarecimento para um problema que nós temos como um dos principais responsáveis por óbito, por morte, que é a obesidade mórbida. Eu vou dar uma tintura do que é obesidade mórbida, porque na verdade o problema é muito mais complexo do que a minha fala, a minha expressão nesse momento. Eu gostaria de inicialmente de dizer o que é obesidade mórbida. Então, uma pessoa para ser obeso mórbido, quando nós dividimos o peso dela pela altura ao quadrado e obtemos um número entre 18 e 25, dizemos que essa pessoa é normal. Então, uma pessoa que tem 20 a 25 quilos por cada metro quadrado, se nós pudéssemos dividir uma pessoa em metro quadrado, nós teríamos uma pessoa normal. Quando a pessoa ultrapassa esse número 25, ela tem um sobrepeso de 25 a 30. De 30 a 35, a coisa se complica. O paciente já tem uma obesidade grau 1. Quando o número é de 35 a 40, é obesidade grau 2, e de 40 para frente é uma obesidade que nós chamamos de mórbida. Então, o que seria a definição de obesidade mórbida? Eu gostaria de apresentar esse cidadão aqui. Esse cidadão aqui chama-se Matias Fobi. É um camaronês radicado nos Estados Unidos, exatamente na Califórnia, que descobriu que, vamos dizer, que realizou o primeiro procedimento para o tratamento da obesidade mórbida. Então, é uma pessoa que eu gostaria de reverenciar e, aliás, chama a atenção porque ele estará conosco no próximo ano, em 1912, quando aqui em Alagoas será realizado o 14º Congresso Brasileiro para a Obesidade e será realizado também o 4º Congresso Pan-Americano para o Diabetes. Alagoas será palco desse evento. E, desde já, eu gostaria de contar com as autoridades aqui presentes, porque é um evento mundialmente reconhecido e Alagoas será o palco deste evento. Então, quando a pessoa tem mais de 40 de IMC, de índice de massa corpórea, associado a outras doenças, ele tem uma obesidade mórbida. Então, vejam bem, nessa definição, é uma doença multifatorial, ela compromete muitos órgãos, é uma doença crônica e é recalcitante. Recalcitante, de repente eu perguntei, o que será recalcitante? E nós fomos para o dicionário. Recalcitante é uma palavra que significa sempre retroceder, voltar. Ela vai e volta. A pessoa faz uma dieta, perde peso, emagrece e depois volta. Então, chamando a atenção mais uma vez, uma doença multifatorial, crônica e que vai e que volta. Mais ainda, é resistente a qualquer terapêutica, é resistente a qualquer medicamento, inclusive ao tratamento cirúrgico, se o paciente não obedecer o que for preconizado, o que for determinado. Então,
Isso é para projetar como anda o mundo, mas exatamente aqui. Nós temos no mundo uma pandemia, uma evolução da doença que cada dia aumenta. Se nós considerarmos os Estados Unidos, nós temos 31%, não é um bom exemplo os Estados Unidos. 31% dos pacientes estão além do peso normal. O México vem em segundo lugar, em terceiro lugar o Reino Unido. Reino Unido seria um conjunto de nações que compreende Inglaterra, a Irlanda do Norte, País de Gales. Esses países são países do Reino Unido. Lá a obesidade é em torno de 23%. Passando adiante, nós vamos ver aqui a Nova Zelândia com 21%, e aqui nós temos o Brasil. O Brasil já ocupa mais ou menos, aqui é 13%, mas ele está por aqui. Ele ocupa mais ou menos o 8º lugar no ranking da obesidade. Brasil, 8º lugar no ranking da obesidade. E a tendência é subir. A tendência é subir, como nós vamos ver mais adiante. Então vejamos aqui, Brasil, sobrepeso entre 5 e 9 anos de idade, 10,9%. Sobrepeso, obesidade, 2,9%, isso em 1974 para 75. E a coisa vem para adiante, de 10 a 19 anos, 3,7%, obesidade 0,4%, sobrepeso no sexo feminino 7,6%, obesidade 0,7%. Agora vejam aqui, isso no 1989. No ano de 2008 para 2009, aqui a coisa se modifica. Olha onde nós estamos. Os pacientes que têm mais de 20 anos, sobrepeso 50%, obesidade 12,4%. Isso para o sexo masculino, para o sexo feminino 48% e obesidade 16%. Então, se nós retrocedemos aqui, nós saímos de 1974 com a taxa de 8%, com 28%, com 2%, com 18% para 50%, 12%, 48% e 16%. Então, a doença progride de uma maneira, vamos dizer, exorbitante. Para vocês terem uma ideia, a obesidade infantil aumentou 264% nos últimos 20 anos. 264% nos últimos 20 anos. É uma pandemia evidente. Então, como anda a saúde do brasileiro? Como anda? Como anda com relação à obesidade? Como anda em relação ao excesso de peso? Como está a população fumante? Como está a população em relação ao uso de bebidas alcoólicas? Então, com relação ao excesso de peso, em 2006, que era 42%, agora nós já somos 48%. Em relação à população obesa, que era de 11%, agora nós já somos 15%. Em relação à população fumante, vejam, senhores, como houve uma modificação. Isso graças a uma campanha partida do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, encabeçada por um amigo que eu não canso de relembrar, Dr. Marcos Moraes. Aqui o índice de fumantes está diminuindo, 16% aqui em 2006 e 15% aqui em 2010. E o uso de bebidas alcoólicas? O uso de bebidas alcoólicas vem se constituindo um grande problema. Saiu de 16% para 18%. E os senhores, para ter uma ideia, veja como anda a população, que muitas vezes é registrada na mídia, só para nós termos uma ideia, como anda o alcoolismo no Brasil. Pode botar um som para mim, por favor? Primeira, Jeremias José do Nascimento, 24 anos, mora no bairro do Salgado. Estava pilotando uma CG 125, prata de placa KKV 5284. Ele foi preso na Rua dos Guararapes, totalmente embriagado. Olha o estado dele. Rapaz, tu bebeste demais, não foi? Bebi, então umas rodas, que eu sou cabarão. Se eu pudesse, eu matava 1000.
Tomasse o quê, rapaz? Cachaça, cerveja. Eu mato então o delegado se ele for abuseiro. Vai se todo mundo, já tô fudido. Mas, Ricardo, como foi? Tu tava bebendo aonde? Como foi? Eu tava ali no inferno. O cão foi quem botou pra nós beber. E pode dizer então o delegado, se ele for... Diga o... Então, só para dar uma ideia, como nós estamos evoluindo nesses 4 itens. A epidemiologia do diabetes quer dizer, como é que está o diabetes? Diabetes é um nome que nós podemos usar a diabetes, o diabetes, a diabetes no singular, o diabetes no plural, enfim, é uma doença que não respeita nem gênero nem número. Então, observamos o seguinte: em 2000, nós tínhamos 151 milhões de diabéticos. Em 2010, nós tínhamos 221 milhões de diabéticos. Agora, em 2010, já que nós já temos outro número, 285 milhões, agora vejam bem, se nós não tivermos como frear o diabetes, em 1930 nós seremos 438 milhões de habitantes, ou seja, um aumento de 54%. Um aumento de 54%. Nos Estados Unidos, preste atenção, os senhores, se nós somarmos câncer de pulmão, câncer do intestino, do colo, câncer de mama, câncer de próstata, nós teremos um total de 272% contra 300 mil de obesos que morrem nos Estados Unidos. Então vocês têm uma ideia da diferença, do fato da doença que é a obesidade. Se nós somarmos câncer de pulmão, colo, mama e próstata, o número de obesos mórbidos mortos ainda é maior. Aqui, pode botar, quer colocar um som para mim? Aqui é um exemplo de um ícone do Havaí. Esse cidadão era uma pessoa assim de uma importância muito grande no Havaí, que levava o nome do Havaí para o mundo todo. E ele morreu aos 38 anos com 343 quilos de peso. Então, a obesidade cortou o sucesso desse homem, que seria um grande representante, que levou levava seu país aos píncaros lá nos Estados Unidos, no mundo de cinema, no mundo artístico, que teve a morte precoce aos 38 anos. Então isso é um exemplo que nós temos da obesidade mórbida. Aqui no Brasil, pessoas altamente conhecidas, tipo Jô Soares, Célia, que é cantora, Edmota, Faustão, né, Fausto Silva, são exemplos que, na verdade, sempre tem alguma desculpa. O Faustão, inclusive, foi operado recentemente, né? Foi operado recentemente e está, segundo informações, curado do diabetes, que ele fez uma operação para isso, né? Então, são exemplos que a gente não tem como seguir, embora eles sejam importantes na televisão, mas aqui para nós eles não são uns exemplos que nós podemos, vamos dizer, nomear como tal. Ao contrário da obesidade, nós temos no Brasil 44 milhões de famintos. A obesidade é doença e a fome também é uma doença.